Então vamos lá. Então agora que vamos começar a falar o que é, né? Como que se vira com aeroelasticidade, né? Um assunto, um tema que de certa forma causa um espanto, preocupação com as pessoas, né? Mas primeiro de tudo vamos conceituar, né? O que é aeroelasticidade, o que são os efeitos na aeronave, uma coisa assim. Depois eu vou fazer uma segunda parte, né? Que na realidade eu vou falar como que a gente considera no projeto da aeronave, metodologias de cálculo, assim. Eu vou dizer para você, eu vou tentar sintetizar um curso que normalmente demora 48 horas em uma. Mas assim, é para dar um gosto, dar um overview geral. Perdoe-me se eu tiver um pouco prolixo, ou sei lá, não for muito claro em algumas coisas, mas a ideia é apresentar de uma forma ampla a densidade do assunto para que se tenha a devida importância e o devido, vamos dizer assim, entendimento de como tratar isso aí adequadamente em engenharia aeronáutica e projeto de aeronaves e de uma forma ampla e restrita, ok? Muito bem, então, o que é aeroelasticidade? Né? A aeroelasticidade é uma ciência que estuda interação fluido-estrutura. É o que está escrito nesse slide. Eu não vou ficar lendo o slide, tá, gente? Eu vou deixar o slide aqui e vou fazer comentários. Aqui é interação fluido-estrutura, aerodinâmica. Fluido, estrutura é onde tem massa, é onde tem a reação, o material que tem propriedades elásticas, propriedades mecânico-estruturais, né, que se deformam. A inércia, quando esse corpo se movimenta, sujeito às cargas aerodinâmicas, e dessa interação mútua que a gente tenha acontecendo, a gente vai ter o fenômeno que a gente classifica como aeroelástico, né? E de certa forma pode ser resumido aqui nesse diagrama conhecido como de três anéis, onde aqui a gente vê, eu estou passando o mouse, espero que vocês estejam vendo aqui, não sei, as forças aerodinâmicas, forças elásticas e força de inércia, as interseções desses conjuntos, né? Eles são disciplinas como aerodinâmicas e elásticas e aeroelasticidade estática, quando carrega a estrutura tem uma resposta elástica estrutural. A força elástica com força de inércia, vibrações mecânicas, os cursos que a gente faz de vibração, dinâmica de estruturas, como se né, e as forças elásticas a determinadas cargas que não obrigatoriamente as aerodinâmicas, né? E nós temos as forças aerodinâmicas e forças inerciais participando, sem considerar os efeitos de elasticidade do corpo, como sendo as forças, vamos dizer assim, o estudo da estabilidade dinâmica, mecânica do voo, né, quando você estuda o comportamento dinâmico do voo de um veículo considerado rígido no primeiro momento, e na interseção de todos esses conjuntos nós temos aqui a elasticidade dinâmica, que é, aí sim, as forças aerodinâmicas interagindo com a elástica e inércia, é onde a gente tem os problemas mais complexos de natureza aeroelástica, como o flutter, como a resposta a cargas de rajada e assim por diante, tá? Os problemas dinâmicos. E os fenômenos, a aeroelasticidade, ela é subdividida em fenômenos, duas grandes famílias, uma que é de estabilidade e outra de resposta. Sistema aeroelástico é o sistema que tem o corpo, que possui massa, possui estrutura, propriedades mecânico-estruturais, resistência mecânica do material, e tem agora a aerodinâmica participando. Afinal, esse corpo está imerso num fluido que participa dinamicamente desse sistema classificado como aeroelástico. E um sistema dinâmico que tem essa propriedade, incluindo a propriedade mecânica da aerodinâmica, né, a participação, os efeitos de inércia, os efeitos de amortecimento, efeitos de, vamos falar uma coisa que é estranha, mas vocês vão entender por quê, a rigidez aerodinâmica, tudo isso participa aditivamente às resistências, à rigidez estrutural, às propriedades de inércia da estrutura, interagindo mutuamente entre si. E esse sistema dinâmico, a gente pode estudar a estabilidade do mesmo, dadas condições, e estuda a resposta também. A resposta dinâmica desse sistema a determinadas cargas. Então, estabilidade a gente divide em dois tipos de problema, o estático e o dinâmico. O problema estático é aquele onde você tem pequenas variações temporais, onde não se tem movimentos estruturais, ou acelerações, ou velocidades importantes, né, principalmente as acelerações, onde eu não tenho força de inércia. E aí, consequentemente, eu só vou ter aquela ramificação, né, que é das forças aerodinâmicas interagindo com as forças elásticas. E é um problema que você pode encontrar uma instabilidade de que tipo, similar a uma flambagem.
você vai carregando, 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 até que em um determinado ponto você tem um colapso estrutural. Eu vou explicar daqui a pouquinho por quê. E o flutter já é a estabilidade dinâmica do sistema. Se varia um parâmetro, que no caso é a velocidade, implicitamente é a energia cinética por unidade de volume, que é o que você tem dentro do que representa a pressão dinâmica, né? ρV quadrado, não deixa de ser massa vezes velocidade ao quadrado, que por unidade de volume é o ρ, então ρV quadrado, meio de ρV quadrado, é energia cinética por unidade de volume. E essa variação dessa energia cinética por unidade de volume vai promover para você um tipo de condição que você pode colocar o sistema aqui, onde essa energia, essa velocidade, essa propriedade do escoamento aerodinâmico que tem em termos energéticos, ele vai participar de uma maneira que pode levar o sistema aeroelástico a uma condição de instabilidade. Tá, esse slide até eu perco mais tempo nele para poder explicar justamente a essência da coisa. E, em resposta, entendo que o sistema dinâmico pode ser sujeito a cargas externas estáticas, pouca variação, a redistribuição de cargas, reversão de comando, eu vou explicar o que é isso daqui a pouco, carga de rajada e buffeting também são respostas não permanentes, né, de cargas externas aerodinâmicas que vão perturbar o meu veículo. Então vamos lá. Divergência. Divergência é um problema que a gente, na realidade, não vê muito assim acontecer em aeronáutica, né, por conta da robustez, a menos que você tenha uma configuração não convencional, como a asa enflechada para frente, e ela se dá basicamente, olhando para essa figura no canto direito aqui do slide, onde você tem uma asa, quando se carrega em flexão, se eu tiver um acoplamento mecânico estrutural onde a flexão induz uma torção para a visada ou a direção do escoamento, eu vou estar incrementando o ângulo de ataque e assim sucessivamente. Então, eu carrego mais a asa com o incremento do ângulo de ataque, que por sua vez se deflete e aumenta cada vez o ângulo de ataque local, e, consequentemente, esse aumento de ataque local ele vai promover uma situação que chama-se de divergência aeroelástica. Essa situação que eu descrevi vai fazer sentido se eu pegar o vetor de velocidade que está aqui ao meu lado esquerdo da figura e colocar do lado direito para simular uma situação de uma asa que fosse enflechada para frente. Quando a asa é enflechada para trás, ainda assim ele é conservativo, ele vai diminuir à medida que eu carrego a minha asa e eu vou deslocar em flexão, por essa razão que a gente não encontra nas maiores partes das aeronaves que são de asa enflechada para trás, a gente não encontra divergência, tá bom, pessoal? E aqui o flutter, que é uma autoexcitação que ocorre de dois modos de movimento, na realidade, flexão e torção, por exemplo, como a gente havia dito, né? Eu vou fazer uma flexão, eu normalmente induzo uma torção, e essa torção ela vai aumentar o ângulo de ataque, vai extrair energia de escoamento, só que nesse momento, se a velocidade e acelerações são presentes, eu tenho forças de inércia. Então esse sistema aeroelástico ele é um sistema de segunda ordem que vai ter uma resposta do tipo proporcional ao movimento harmônico, como eu tenho aqui no modo de flexão e no modo de torção. Se acontecer de uma determinada situação, esses modos forem alterados, com a presença do carregamento aerodinâmico, eu vou ter um efeito de acoplamento promovido pelas cargas aerodinâmicas. Lembra, as cargas aerodinâmicas participam agora do meu sistema dinâmico. E aí eu vou ter a condição energética, com aquela energia cinética disponível, de extrair energia de escoamento e gerar o flutter, que é essa resposta que a gente vai ver num gráfico claramente porque que vira uma frequência única aqui, depois de ter duas frequências associadas a dois modos. Bom, redistribuição de cargas, novamente, né, como eu tinha dito, a redistribuição de cargas, a gente tem uma propriedade interessante, novamente, aí é um efeito de resposta. Se a gente tiver uma asa flexível, ela vai poder se deformar e aquela presumida distribuição de cargas ao longo da envergadura para um determinado ângulo de ataque, aqui, veja, tem uma distribuição próxima de uma elíptica, como se fosse de uma asa mesmo, né? Convencional rígida. Se essa asa se deforma, o ângulo de ataque local, o ângulo de ataque da minha asa, que é um ângulo de ataque geométrico, que é distorcido pelo carregamento, que é diminuído, modificado pela carga aerodinâmica, pela sua resposta estrutural, vai gerar uma redistribuição de carregamentos que, consequentemente, majora
coisas do tipo cortante na raiz, diminui momento fletor na raiz, porque diminui o carregamento, como a gente pode ver, a asa rígida vai promover, se olhar pela figura, um momento fletor maior, então a gente tem que levar em consideração esse fato. Outro efeito que é interessante de resposta é reversão ou eficiência de comandos. Quando você dá um ângulo de aileron, eu vou gerar um momento incremental devido à carga que se concentra nessa parte traseira do aerofólio e, consequentemente, a minha estrutura flexível reage a essa carga incremental, esse momento incremental especificamente, e já se deforma. E veja bem, se eu tiver uma área molhada de asa muito maior do que minha área molhada de aileron, eu vou ter, na realidade, um efeito que tende a ser adverso, ou seja, o limite do adverso é a velocidade ou pressão dinâmica de reversão, que é anotada aqui no canto superior, canto inferior direito do gráfico da direita aqui, a gente observa aqui reversal, né? A gente vai ter uma asa que vai, na realidade, vai não gerar mais sustentação porque ela se deformou em reação a esse momento. Então, é um perigo de você encontrar até chegar ao ponto de reverter a partir desse ponto aqui. Terá um efeito totalmente adverso. A gente não quer isso. Ótimo. Carga de rajada. O que a gente faz com carga de rajada? Carga de rajada é uma carga dinâmica, já não é uma carga estática como a gente tem de um carregamento, a baixas variações temporais. Aqui eu estou passando por uma turbulência, uma camada de cisalhamento, ou uma perturbação de aproximação em solo, ou na esteira de outra aeronave. E as cargas dinâmicas, de uma forma geral, então, não só são de natureza devido às perturbações aerodinâmicas e atmosféricas, mas também eu tenho pouso, disparo de armamentos, alijamentos, choques, entre outras, que são e devem ser estudados, porque a aeronave é um corpo flexível e essas cargas amplificam respostas dinâmicas em determinados pontos, que a gente tem que dimensionar aqueles pontos específicos para fatores de carga muito além daqueles que a gente acha que a minha aeronave é fator de carga 2,5, 4, mas tem regiões que eu tenho que considerar esse efeito de amplificação. E aí que se tira o resultado da resposta dinâmica ao longo do corpo, fazendo um estudo de resposta dinâmica do sistema. Ou dinâmico ou aeroelástico, quando tem presença das cargas aerodinâmicas, ok? O buffeting, né? Esse é um assunto que, inclusive, nosso colega, o Rodrigo Sorbiri, tratou do ponto de vista aerodinâmico, como tratar. O buffeting ele é um efeito que, gerado pela separação de escoamento provocado por partes da aeronave, que geram perturbações em outras partes, né? Em caso de aileron e asa, quando você tem separação choque camada limite, você vai observar ineficiência e vibração até numa superfície de comando. Agora, beleza, né? Isso aí pode acontecer, mas também eu posso gerar uma esteira turbulenta de uma asa em alto ângulo de ataque e afetar as empenagens verticais. Inclusive, eu não vou colocar nenhum filme, que olha, tem uma enormidade de filmes. Se você colocar em buffeting em F-18, vocês vão ver eles voando em alto ângulo de ataque e como as empenagens verticais deles vibram em função dessa resposta da esteira do vortex breakdown, que é especificamente uma outra tipo de separação, de transição do vórtex de uma asa enflechada, né, dos strakes que ele tem, que ele em determinado ponto ele vira turbulento e perturba fortemente essas empenagens verticais. Muito bem, falar um pouquinho de história de aeroelasticidade, que na realidade trata de um assunto, que esse assunto ele é antigo, na realidade. Inclusive foi uma das razões que fez com que o Samuel Langley não conseguiu fazer algo que os irmãos Wright fizeram. 9 dias depois desse incidente, o Langley, os Wright voaram em Kitty Hawk com o avião deles. E o Langley fez essa aeronave para voar em cima de para ser catapultado em cima de sua casa-barco, né? Só que infelizmente teve um efeito de o súbito carregamento e o alto arqueamento do aerofólio por ele projetado. Ele trouxe um fenômeno de divergência que fez o avião dele tomar um banho no rio. Isso é um fato curioso, né? Inclusive, fazendo um parênteses, essa configuração de asas em tandem e o sucesso dos Wright das asas box wing, ou seja, uma asa biplano, fez muita influência, criou muita tendência das primeiras aeronaves serem os biplanos de fato, né?
que não deixavam de também ter flutter, né? Afinal, esse evento na Primeira Guerra Mundial é um flutter de um tipo de modo de acoplamento de aileron com torção do cone de cauda que foi observado por um piloto depois de um pouso, e ele fez o devido relato. Então, assim, à medida que as coisas, olha, as baixas velocidades e as construções um pouco mais flexíveis, muitos materiais treliçados e tecidos fazendo parte daquela estrutura da aeronave, sujeitavam a aeronave a ter esse tipo de comportamento. Agora, veja bem, hoje em dia, as aeronaves com aumento da velocidade também são sujeitas a esse tipo de fenômeno, e mesmo com materiais mais resistentes e mais modernos. Okay? E outro fenômeno bastante clássico, né, que a gente observa, inclusive muito em aerodesign, o voo da nossa aeronave do regular do ano passado, ela fez um sobrevoo com um leve mergulho, né, sobre a pista de aeromodelismo, e a gente observou, e até filmei, né, foi um colega, não sei quem filmou, se eu só estava lá, agora não me lembro, que a gente observou um flutterzinho na superfície de comando da asa, ela foi batendo. E é muito típico, né? Eu sou aeromodelista, e inclusive eu fiz uma vez um avião de placa de Depron e isopor, e meu filho voava lá, aí a gente foi voar lá até quando dava para voar dentro do CTA com esses aviãozinhos, era um avião tipo de placa de Depron, ele fazia determinadas velocidades, ele entrava em flutter de superfície de comando, né? Tanto que meu filho até apelidou de um flutter machine, né? Que era divertido, até que uma hora, de tanto solicitar, arrebentou e o avião veio para o chão. Mas também era de placa de isopor, né? Era um divertido o avião. Era um Sukhoi, aliás, era um F-22 todo perfilado de placa de Depron, e tinha esse fenômeno. Então é um típico fenômeno que a gente observa, e muito a ver com a questão de folgas que você tem em superfícies de comando. Inclusive tem até orientações específicas para flutter nesse tipo de fenômeno, tá? Então, assim, isso muito aconteceu historicamente, né? O outro fenômeno clássico também que aconteceu nessa aeronave, o Electra, que caiu, matou gente, foi o wheel flutter. É o acoplamento de modo de precessão da hélice girando apoiada no berço do motor que está conectado à asa. Então eu tenho um acoplamento desse modo de precessão com a torção e o flexo-torção da asa, que subitamente começava a se amplificar, até que de repente essa asa era arrancada literalmente pela inércia, pela absorção de energia pelo grupo motopropulsor. Então esse é um fenômeno que foi estudado e feito em ensaio em túnel, que inclusive quebrou o modelo. Bom, ok. Estamos bem na fita, passamos 20 minutos, deu uma breve introdução. Eu vou falar agora um pouco mais do que são as coisas que são importantes no meu, como deve ser considerado no projeto e as metodologias de cálculo. Então, eu vou ter que fazer uma breve introdução. Coisas importantes que a gente precisa saber de um avião e de uma estrutura é, por exemplo, o eixo elástico, né? A gente vai entender por quê, mas o eixo elástico é uma propriedade mecânico-estrutural onde você carrega. Entendeu? Imagine um lugar geométrico dos pontos que, quando passeio uma carga ao longo da corda, eu tenho a capacidade de exclusivamente promover flexão, diferentemente da figura da direita, que eu posso promover flexão e torção. Então, o que acontece? Esse modelo que a gente usa de eixo elástico, né, esse lugar geométrico, ele é muito importante, porque ele, essencialmente, vai dizer se minha asa, quando carregada, vai torcer ou vai simplesmente fletir. Se eu conseguir colocar o carregamento aerodinâmico sobre o eixo elástico, eu não tenho torção, que olha que beleza. Então, eu não vou ter captação de energia de escoamento por ângulo de ataque, de nenhuma forma, nem estática, nem dinâmica, e minha asa vai ficar ilesa, né? Olha que beleza. Mas, por outro lado, a gente não consegue realizar esse sonho, e a gente também, obviamente, sabe que o carregamento ele é aproximadamente em torno do quarto da corda, né, concentrado pela própria concepção da asa. A estrutura acaba sendo anatomicamente impondo 1/3 ou até meio da corda, dependendo do tipo de anatomia estrutural. Então a gente vai conviver com esse problema, infelizmente. E esse lugar geométrico, né, o eixo elástico, que vamos dizer assim, essa figura aqui, ele pode ser a interseção desse eixo elástico com esse ponto, que é de uma seção de asa que eu defino a 75% da corda, que eu chamo de seção típica, vai definir o que eu chamo de centro elástico. E com esse modelo super simplificado, Theodorsen, Garrick e entre outros
pesquisadores da NASA na década de 30, 20, 30, entendeu? 34, eles estudaram o flutter de aerofólios, incluindo o desenvolvimento de teorias aerodinâmicas bastante pertinentes que permitiam a gente fazer um tipo de estimativa de flutter de uma asa, naquela ocasião, com as limitações que se tinha, onde a gente representava essa asa por uma seção de asa. Aí a rigidez, e essa rigidez cateta, né? Essa rigidez cateta, por exemplo, a gente pega a viga equivalente dessa asa, estima o módulo de elasticidade médio, ou sua propriedade diária, o momento polar de inércia, ou seja, o G, módulo de cisalhamento, e o J, o meu momento de inércia, polar de inércia, divido por L, eu tenho exatamente essa rigidez. E essa rigidez pode ser, então, equivalente à rigidez da asa até 75%, situada por uma mola no centro elástico, pressupondo que o meu carregamento ocorre em 1/4 da corda e que o meu CG pode estar em qualquer posição aqui, o peso pode estar aqui, aqui, aqui. Aí, no caso estático que a gente vai estudar, não vem ao caso. Mas aqui, para a gente fazer esse primeiro modelo de divergência elástica, a gente cria um modelo de esforços, onde tem momentos e forças aerodinâmicas e uma excentricidade, que é a distância da sustentação até o centro elástico, e aí, consequentemente, eu resolvo essa equação de equilíbrio e isolo o θ, e dessa equação, por mais simplificada que seja, para apenas 1 grau de liberdade, ela traz muito ensinamento para a gente, que é, por exemplo, o que é rigidez estrutural, o que é rigidez aerodinâmica e rigidez aeroelástica. Então, aqui, o θ, que é a minha resposta, vai para infinito, diverge se a minha rigidez aeroelástica for para 0. E a rigidez aeroelástica ela é composta de 2 números que são sempre positivos, que, no entanto, estão aqui sendo subtraídos um do outro, onde essa rigidez aerodinâmica ela é a pressão dinâmica vezes a área vezes o braço e o coeficiente de sustentação do perfil, que, consequentemente, me vai relacionar, isso eu multiplico por alfa, eu tenho exatamente o momento, né, que se opõe ao Kθ, ou alfa, melhor dizendo, o θ, se eu multiplico por θ aqui, eu tenho um momento, e aqui se eu multiplico por θ, eu tenho um momento que, se eles cancelarem, eu tenho ausência de rigidez aeroelástica e, consequentemente, eu tenho a divergência. Como a gente pode ver nessa figura bem elucidativa, né? A rigidez aeroelástica, ela está trazendo aqui, é o resultado da soma da rigidez estrutural, que é constante, não muda com a pressão dinâmica, e aqui a rigidez aerodinâmica, que muda proporcionalmente com a pressão dinâmica, que é o que temos aqui no eixo das abscissas aqui nesse gráfico. Bom, reversão de comando, estamos falando de aeroelasticidade estática até esse momento, são coisas que a gente não vai encontrar muito na nossa vida real, mesmo no aerodesign, mesmo nos projetos aeronáuticos de aeronaves leves ou aeronaves comerciais, entre outras coisas. Mas reversão de comando já começa a pintar, sabe? Por causa da flexibilidade das asas. Nós fizemos uma asa voadora, por exemplo, que a gente observava uma ineficiência de comandos bem pronunciada em função desse comando que se dava de aileron e ela não respondia como nós gostaríamos, né? E ela é basicamente assim, a gente equaciona como uma seção típica também naquela restação do aileron, sabe que o momento aerodinâmico ele é incrementado por uma carga de momento devido à deflexão do aileron, e, consequentemente, essa asa vai se deformar em função dessa carga incremental. A gente vai equacionar esses carregamentos devidamente e vai chegar numa relação, depois de uma matemáticazinha bem simples, de pressão dinâmica de reversão de comandos. É uma condição de resposta, não tem nada a ver com estabilidade. Por favor, há muitos alunos meus em prova que responderam que essa pressão dinâmica era uma característica de estabilidade do sistema elástico. Negativo. Eu tenho que dar uma pressão dinâmica para saber quando é que vai acontecer isso. Essa pressão dinâmica vai acontecer para essas condições intrínsecas da aeronave, mas não é uma questão de instabilidade, é uma questão de ausência de resposta. Bom, beleza, né? E agora? Vamos falar um pouco do flutter aqui, né? Agora a gente já andou 20 e poucos minutos aí, não sei. Vamos ver. Então, o flutter aqui, né? A gente está vendo aqui um F5 aqui, um modo que é um modo de flutter, né? Com cargas externas, 2 BLU 27 de referência, um tanque de 275 galões
e ele pode encontrar Flutter numa condição de voo aqui representada por esse modelo, que é um modelo elástico. A gente vai chegar aí, como é que a gente chega nesse negócio lá mais para frente. Mas não sem antes de ver novamente a nossa querida fixação típica, que é o modelo matemático mais adequado para nós podermos ter aqui um entendimento do que é o Flutter e como estimar o Flutter daquela asa representada pela seção típica. Ok? Muito bom. Então vamos lá. Aqui a diferença é que eu tenho massa dentro de um CG excêntrico em relação ao centro elástico e, fazendo uso de lei de Newton, equação de Lagrange, eu chego nesse sistema dinâmico de 2 graus de liberdade, onde ele é acoplado pela massa, observem aqui, porque eu tenho o CG excêntrico em relação aqui, e é desacoplado pela inércia, pela rigidez. A rigidez aqui é um sistema inercialmente acoplado, tá? É diferente daqueles sistemas que a gente costuma ver em vibrações mecânicas, que é desacoplado pela massa e acoplado pela rigidez. Aqui é o contrário. Muito bem, não tem problema nenhum, vamos resolver esse problema. E o problema vai ser agora colocar a carga aerodinâmica, que veja, eu não tenho só carregamento decorrente de uma deflexão estática elástica do meu aerofólio. Eu vou ter uma indução do ângulo de ataque. Cuidado, eu vou falar ângulo de ataque induzido, não tem nada a ver com o ângulo de ataque induzido da ponta da asa, mas é um ângulo de ataque, isso aqui é um ângulo de ataque induzido pelo movimento vertical em flexão da minha asa, que combinado com a velocidade de escoamento não perturbado gera um efeito aparente de velocidade, que na realidade, de ângulo, né? Porque eu estou dividindo pela velocidade. Imagine o tangente dessa relação para pequenos ângulos, a gente pode aproximar por isso aqui. Beleza? Ok. Então, eu vou agora colocar esse vetor de forças do lado direito da minha equação, em momentos também, consequentemente. E aí, a posteriori, depois de algumas simplificações, inclusive para esse estudo específico, desprezando esse termo de proporcional à velocidade, porque ele vai gerar um amortecimento aerodinâmico, vamos fazer um carregamento proporcional à velocidade, como fizemos ao deslocamento, como fizemos no estudo aeroelástico dinâmico, estático, e aqui nós vamos fazer a adição das forças de inércia e vamos estudar esse massa-mola, que não deixa de ter uma mola que eu chamo de aerodinâmica, que essa aqui é a matriz de rigidez aerodinâmica, que se soma com a matriz de rigidez estrutural e se monta um problema de alto valor. O parâmetro, que é a pressão dinâmica, que é onde eu quero descobrir onde acontece a instabilidade, vai ser variado e eu vou calcular sucessivas vezes autovalores, resolve esse problema de matriz vetor, autovalor, autovetor, ploto os autovalores, tenho pares reais aqui, até um ponto que eu chego num complexo conjugado. E esse ponto significa ter o quê? Nossa senhora, fiz alguma coisa aqui que... Peraí. E nesse ponto aqui, é exatamente o ponto da transição. Aqui eu tenho dois autovalores reais. Os exponenciais da função de resposta dessa equação são reais negativos, então implicam no movimento exponencial, ou seja, um movimento sem, vamos dizer assim, sem oscilar e decrescente. Então, se eu perturbar, ele vai defletir em flexão e defletir em torção de uma forma não oscilatória e exponencial decrescente. A partir desse ponto aqui, eu vou ter o quê? Um par complexo conjugados, autovalores complexos, vai caracterizar o quê? Um movimento oscilatório. E esse movimento oscilatório, nesse ponto onde eu tenho a coalescência dos dois modos de vibração, eu encontro quem? O flutter, que vai estar pertinho dos dois e pouquinho aqui, que é onde vai acontecer. Aqui é a parte imaginária, onde eu tenho os pares complexos conjugados, que mostram que o movimento, inclusive, está defasado, tá? De 180 graus em relação um ao outro, quando eu tenho aqui o meu flutter. Mas, na realidade, a gente não fica numa teoria simplificada assim. O ideal é usar o modelo aerodinâmico não estacionário, que Theodor se desenvolveu lá em 1934, e aí, o que ele fez? Ele simplesmente incluiu efeitos aerodinâmicos mais complexos, massa aparente, efeito de esteira,
representado nessa função C de K, que é um feito de campo aerodinâmico adjacente ao corpo, que perturba o potencial do carregamento, que implica na modificação do carregamento sobre o aerofólio, e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Também um sistema que a gente vai variar parametricamente em função dessa frequência reduzida, que é um parâmetro adimensional de frequência, que é função da velocidade do escoamento não perturbado, que, obviamente, vai me gerar essas curvas. Veja, tem semelhança. Essa curva e essa curva são semelhantes, porém, essas curvas aqui, obtidas através do modelo aerodinâmico não estacionário de Theodorsen para a mesma seção de asa, são bem mais precisas, entendeu? E veja, as velocidades de Flutter até são próximas, entendeu? Mas, assim, não importa. O que importa é que ele tem uma precisão maior na representação, na coalescência dos modos, e onde eu encontro um ponto de instabilidade, que é aqui, onde esse G, que é eu pego o alto-valor aeroelástico, que é um número complexo, escrevo em termos de frequência e a parcela de amortecimento, eu tiro desse mesmo alto-valor aeroelástico, e aí eu tenho aqui do cruzamento do amortecimento do positivo para o negativo, ou do negativo para o positivo, na convenção que a gente está fazendo aqui, ele tem, nesse ponto de transição, onde cruza o eixo das abscissas, eu tenho o ponto de Flutter. Ok, isso tudo no mundo de 2 graus de liberdade, de idealizado. Ah, professor, eu consigo usar isso aí para estudar asas de aeromodelos, asas de aeronaves aerodesign, ou asas de aeroplanadores ou aeronaves leves? Consigo, consegue-se, entendeu? Pode-se fazer uma aproximação, é um método racional, é melhor que nada, mas o ideal é a gente investir no modelo aerodinâmico e aeroelástico estrutural mais complexo, migrando para um tipo de formulação que tem a capacidade de tratar uma asa como essa, tá? Uma asa de uma aeronave, ou uma aeronave, uma configuração completa, que é um sistema com muitos e múltiplos graus de liberdade. Então, o nosso sistema aeroelástico, que era um massa-mola simplificado, ele acaba sendo um massa-mola aerodinâmica dependente também dos estados estruturais que vão causar sua variação, que vão permitir que essas cargas aerodinâmicas externas eu isolo e trato esse problema homogêneo da mesma forma que eu estudei no meu problema de Flutter, que vai resumir, depois se eu transformar isso aqui para o domínio complexo, para o plano complexo, para poder estudar estabilidade, por exemplo, eu vou chegar nesse tipo de modelo. Aí você já fala, nossa senhora, agora ficou complicado isso aí, né? Mas cuidado, isso daqui que eu estou mostrando para vocês, se for o modelo dessa asa, vai ter no mínimo uns 80 mil graus de liberdade, vamos supor, chutando. Você imagina calcular um alto valor, problema de alto valor, um problema de 80 mil graus de liberdade. Esse é o preço que se paga. Pior ainda, a gente vai ter que, não digo calcular sucessivamente para cada velocidade que varia esses problemas de alto valor de 80 mil graus de liberdade. A gente vai conseguir fazer uma redução de ordem nesse sistema partindo para uma proposta de transformá-lo para base modal. Por isso que tem esse dito, modelos aeroelásticos na base modal. Porque, na realidade, eu vou trabalhar com as equações simplesmente da dinâmica, vou extrair a base modal resolvendo o problema de alto valor dos 80 mil graus de liberdade, vou ter 80 mil modos, né? Para cada grau de liberdade eu tenho um modo, isso é verdade. No entanto, se eu usar critérios de engenharia e critérios racionais, eu sei que 80 mil modos de uma asa pode ter frequências de 2 a ordens de kHz. E, na realidade, o que eu observo e onde eu tenho energia suficiente em voo atmosférico para excitar modos aeroelásticos são frequências, são velocidades, que não vão conseguir ter energia de excitar modos muito mais de que 70 Hz, 80 Hz, um caso extremo até. Então, vou ver, poxa, desses 80 mil modos, quantos desses 80 mil modos eu tenho até 80 Hz? Aí a gente vai ver, poxa, eu tenho uns 40, melhora o tamanho do sistema, né? De 80 mil para 40 fica bem melhor, né? E é assim que a gente vai tratar o problema. A gente vai usar a transformação modal baseado num sistema dinâmico estrutural homogêneo, sem aerodinâmica,
resolve esse problema, depois reconstrói esse modelo, escrevendo a minha aerodinâmica, projetando essa minha aerodinâmica não estacionária, definida para essa minha estrutura mais complexa, projetadas como cargas aerodinâmicas generalizadas associadas a cada um desses modos de vibração selecionados sob um critério de engenharia e de racionalidade para que nós resolvamos o problema aeroelástico no domínio da frequência e na base modal. Beleza, pessoal? Parece estranho, tem uma complexidade óbvia. Isso aqui eu estou falando de um curso de 48 horas. Essa história, esse slide eu demoro bem mais tempo para explicar. E não é nem esse tamanho, tem muita coisa mais por trás. Então, olha só, aquele modelo, vou fazer a transformação modal, vou usar a mesma base modal que foi usada para resolver o meu problema dinâmico sem aerodinâmica, vou transformar essa matriz, que na realidade era para um modelo aerodinâmico, usando os graus de liberdade aerodinâmica. A gente vai ver o que é de grau de liberdade estrutural e aerodinâmico depois, mais para frente, mas também é bastante. Se eu tenho lá 80 mil graus de liberdade estruturais, eu vou ter provavelmente numa asa completa, para ter um bom modelo refinado, uns 250, 300 graus de liberdade aerodinâmica, ou mais até, dependendo do tamanho do meu modelo. E aí eu vou ter que reduzir essa ordem, né, também, na realidade eu vou pegar esse meu modelo, essa minha transformação modal, e vou reduzir a ordem dessa matriz também, observando, claro, que eu tenho que tomar o seguinte cuidado: eu vou ter que compatibilizar os graus aerodinâmicos com os graus de liberdade estrutural para que faça sentido eu fazer essa projeção da matriz aerodinâmica para uma matriz na base modal de coeficientes aerodinâmicos generalizados, ou seja, que relacionam modos a cargas aerodinâmicas generalizadas, tá bom? E o resultado vai ser esse modelo aeroelástico na base modal que tem aqui. Muito bem, vamos lá. Tá acabando e o tempo também. Mas vamos lá. O que a gente vai ter que fazer? Aerodinâmica não estacionária é um negócio embaçado para 3D. É usado uma equação do potencial aerodinâmico linearizado, que a gente vai tirar o operador aerodinâmico, escrito no domínio do tempo, que transformado para o domínio complexo é uma simples multiplicação. E aí a gente vai usar os métodos de elementos discretos, que vão ser os responsáveis por gerar essa matriz H. Por exemplo, o doublet lattice, que é um método que a gente discretiza as superfícies das sustentadoras por painéis e relaciona velocidades, esses Ws, que são os movimentos modais, que vão gerar minha carga aerodinâmica generalizada, a pressão. W é relacionado ao salto de pressão, que consequentemente eu tiro força, por uma matriz que a história para contar essa matriz aqui demora mais ou menos umas 16 horas dentro de um curso de aerodinâmica, só de aerodinâmica não estacionária, entendeu? Mas tudo bem, tem muita literatura a respeito e dá para, entendeu? Ok, feito isso, relacionando pressão com o modo, esse modo, na realidade, ele pode ser escrito, né? Esse W está relacionado a movimentos da minha estrutura que são eventualmente escritos como coordenadas generalizadas e o modo estrutural. Eu vou conseguir representar um carregamento aerodinâmico generalizado que vai estar relacionado aos carregamentos físicos por essa matriz aqui. Veja, olha isso aqui. Força aerodinâmica generalizada é a força aerodinâmica na malha aerodinâmica, na base física, que é projetada. Essa matriz aqui, esse vetor, ele projeta as cargas da base física para a base modal. Um vetor de projeção. Essa que é a razão de você ter uma φ transposto multiplicando L. Consequentemente, você consegue criar uma matriz de coeficientes de influência generalizado, que é a pré- e pós-multiplicação na matriz de modos que a gente vai ter aqui e resolver a nossa carga aerodinâmica generalizada. Bom, tudo bem. Eu falei num determinado momento que as malhas são diferentes, da estrutura e da aerodinâmica. Então, eu vou ter que interpolar. Essa interpolação de deslocamentos e de forças, observando o princípio dos trabalhos virtuais, vai me permitir que eu transforme o modelo de vigas da SF5 nessa belezinha desse modelo todo deformado de superfícies e painéis que estou usando para resolver através do método Z-Aero o flutter do F5. E, consequentemente, como modelo final, eu vou ter, então,
uma matriz aerodinâmica onde eu tenho massa generalizada, rigidez generalizada para aqueles modos que eu selecionei, cargas aerodinâmicas generalizadas que, consequentemente, chegam aqui e resolve-se o problema de alto valor no domínio complexo aqui, né? Variando a frequência reduzida, que é feita através desse método K, calculo alto-valores para cada K que está dentro dessa matriz, acho os correspondentes alto-valores em função de K, recupero a velocidade a partir da frequência natural, a frequência associada ao modo, ao alto-valor específico, e eu reconstruo essas curvas de evolução modal, que agora não são mais duas de dois modos, mas de vários modos, onde eu posso encontrar mecanismos de flutter que pode levar a minha aeronave ao colapso se eu não tomar nenhuma medida. Então, um exemplo bem simplesinho, tá, que a gente vai fazer, que é o modelo, o cálculo de flutter de uma asa. Tá? O Nastran e o ZAero, por exemplo, são duas ferramentas muito clássicas. O Nastran é o super clássico para calcular velocidade na indústria, de uma forma geral. O ZAero é uma alternativa boa também, mas não pegou tanto na indústria. Então, eu vou pegar um exemplo que é uma placa plana de alumínio, que a gente saiu em túnel de vento, fez o modelo estrutural, modelo aerodinâmico. Tudo que tem azul foi feito no Nastran, gerou esses modos de massa e rigidez generalizada, e o ZAero usou esses azuis, massa e rigidez e modos, como entrada e montou essa equação de flutter. Ele interpolou os movimentos da malha aerodinâmica para a estrutural. Tenho aqui uma matriz que dá aqui interpolada, certo? Vai me dar esses movimentos. Consequentemente, eu monto com essa matriz de interpolação o que o ZAero calcula para mim, que é a matriz de aerodinâmica não estacionária, mais as propriedades que eu importei do resultado da análise modal do Nastran, que me deu o número de modos que eu quis usar para fazer a análise de flutter, calculo a estabilidade desse sistema e tenho resultados, por exemplo, né? Quem quiser ver o filme dessa asa aqui, é só clicar aqui no YouTube, mas aqui eu tenho os modos, dois modos coalescendo, entrando em flutter, como eu mostro aqui nessas figuras, e aqui eu estou variando a velocidade de flutter em função de um lastro que eu coloquei na ponta da asa. Esse é um exemplo, um exercício que a gente faz com os alunos na graduação para calcular flutter usando um método racional e de cunho industrial, inclusive, que se usa para fazer análise de flutter. Bom, terminando aqui, né, o que eu teria para apresentar, para ter espaço para as perguntas, estou preocupado um pouco com a hora, foram 43 minutos aqui já, né, eu tinha feito 42, realmente 45, 42, na realidade demorou 45, mas dá tempo de ter o tempo para perguntas. Metodologia racional é o que a gente viu. No projeto conceitual, a gente não tem informação suficiente, é difícil empregar. Então, no projeto conceitual de aeronaves, a gente não usa muito o cálculo de flutter. Mas no preliminar, que a gente já tem alguma informação, dá para fazer, inclusive serve como estudo de viabilidade de determinadas configurações. Mas o forte mesmo dessa metodologia racional é no projeto detalhado como ferramenta de análise e diagnóstico de eventuais problemas que você pode ter no seu projeto, que devem ser devidamente validados por experimentos em solo e em voo, entende-se em solo por sais de vibração no solo para validar o modelo dinâmico estrutural, que é fundamental, absolutamente fundamental, né? No meu problema era elástico, e depois eu valido em voo para verificar se no modelo elástico está ok. Existem metodologias semi-empíricas? Existem, eu não sou um adepto delas, nunca usei de fato efetivamente, né? Mas eu tem muitas ferramentas hoje disponíveis, open source, muitos códigos em universidades, mas aqui eu dou um exemplo, né, que tem métodos semi-empíricos, né, que nem esse método que é citado no FAA para fazer na parte 23, ou até esse método que tem aqui, que tem uma equação que eu falo, o dia que me descobrirem onde acha essa referência do British Civil Airworthiness Requirements, que o professor Cláudio Barros descobriu em algum lugar no passado, remoto, há muito tempo, tem uma equação semi-empírica que usa para fazer uma estimativa preliminar de flutter. Mas sempre são ferramentas e não invalidam a necessidade da gente conhecer as propriedades de torção e flexão, que, inclusive, nessa apostila de projeto, que é baseada na tese de doutorado dele, tem os métodos de como fazer essa estimativa experimentalmente. E a gente pode, inclusive, fazer uso por exemplo, no aerodesign, entre outras coisas, como uma ferramenta de suporte a um modelo que o ideal seria, por exemplo, de usar um método racional, desde que você conheça o modelo estrutural da tua aeronave.
Espero que vocês tenham gostado dessa minha rápida apresentação sobre a aeroelasticidade e fico feliz aí, espero ter contribuído de uma forma geral aí para um pouquinho mais de conhecimento Acho sobre o que sim, assunto, a tá bom? comunidade... Obrigado.